É engraçado como muitas vezes a gente começa a conversar com adultos mais velhos e eles dizem assim: Nossa, mas no nosso tempo, no meu tempo, não existia esse tipo de comportamento, não existia esse tipo de cena, não existia esse tipo de vício, não existia toda essa sociedade sexualizada ao extremo como existe hoje. O assunto sexo era um tabu. E eu não estou dizendo que o assunto sexo precisa ser tabu, estou dizendo como ele era tratado antigamente e hoje ele é tratado abertamente, mas muitas vezes do jeito errado. Então, continuando o assunto de como surgiu a masturbação, a gente chega num momento histórico onde, e eu estou resumindo bem, tá? Para a gente ir diretamente ao tratamento, ao que interessa, às ferramentas. Mas, precisa ficar claro aqui, ó, que as mídias físicas surgiram e essas mídias físicas são responsáveis pelo primeiro nível de... claro que antes havia os cabarés, que era o sexo físico presencial ao vivo, mas eu digo no sentido do que era os cabarés não eram indutores da masturbação, eles eram indutores da prática real do sexo. Não tá certo, mas até aí tá tudo bem. Não era saudável, mas até aí não comprometia o cérebro. Você comprometia-se com as DSTs, mas você não se comprometia o seu cérebro, a sua capacidade de raciocínio, a distorção da realidade, isso não acontecia. Você era real, você estava presente ali. E aí a mídia física agora vem, né, para distorcer o real. E aí você começa a ter dois tipos de mídia. A mídia estática, está, mídias estáticas, e a mídia em vídeo. Esses dois tipos de mídia física, tanto a estática quanto em vídeo, funcionavam assim, eram as revistas e as fotos. Então, imagina, Murilo Gun tem um show dele que é muito engraçado. Ele fala isso tanto no show quanto no TED Talk deles, Escolas Matam o Aprendizado. Depois você dá uma olhada. Se eu tiver como, eu acho que eu deixo o link aqui, que eu acho que todo mundo deveria assistir esse TED Talks dele. Murilo é genial. Se você não segue o Murilo, cara, eu não tô ganhando nada pra falar isso, mas sigam o Murilo Gun. Ele é genial. Então, aí ele vai falar sobre sobre a dificuldade que ele tinha para acessar. Ele vai usar esse termo assim: pô, antigamente, quando era criança, você queria um peitinho e você. Era uma maior dificuldade, você tinha que subornar o cara da banca de revista para acessar uma foto ou para ter acesso a uma revista. E hoje em dia você tá jantando com a família, o peitinho pula na sua cara pelo WhatsApp. Entende? Então é disso que ele tá falando, desse acelerado das coisas. E aí as mídias estáticas era o quê? A Playboy, as fotos que uma mulher tipo, vazava, ou a imagem de um quadro mais erótico, ou até mesmo os livros, cara, livros de contos mais eróticos, que eram um puta tabu, mas isso era o que tinha de mídia física no primeiro momento. Aí, depois vem as mídias físicas se tornam vídeo. Você consegue gravar VHS, consegue gravar DVD. E aí é onde a coisa começa a piorar. Porque o nível de vício é diferente daqui pra cá. Aqui tem movimento. O vídeo ele tá em movimento. E quanto mais movimento, mais interessante e mais real é para o cérebro. Lembra que eu falei na última aula sobre o cérebro não distinguir o que é real e o que não é? Pois bem, aí isso acontece. Hoje em dia, a TV, a cada dia que passa, fica cada vez mais erotizada. Se você ligar a televisão, eu vou falar da Globo, mas nada contra, também nada a favor. Se você assiste a Globo, enfim, eu acho que se você assiste a Globo e está num canal de desenvolvimento pessoal, algo de errado não está certo. E aí, a TV fica cada vez mais erotizada. Você liga na Globo, Malhação. Brother, tem cena de sexo em Malhação. Malhação, na minha época de escola, a gente assistia por causa da resenha e por causa das histórias.
Dramaturgia nenhuma no mundo precisa de cena de sexo. Se você mostrar um casal se beijando e fechando a porta, você já entendeu que eles vão transar. Ponto. Você não precisa mostrar eles transando, como tem mostrado. E, tipo, Malhação é o de menos. Se você chegar na última novela da Globo, puta, você vai ver lá a cena escancarada, cara. E eles estão deixando cada vez mais tempo, tipo, 20 segundos, 30 segundos. Daqui a pouco tem novela pornô, não se espante. E vai estar tudo bem. Um dos diretores da Globo disse certa vez que o brasileiro está ficando careta, porque não quer falar de sexo na novela. Sabe, até que ponto isso é congruente? Até que ponto isso é falar de sexo? Mostrar a cena de sexo ou é falar sobre sexo? Não sei. E aí, ou melhor, sei, mas não quero falar agora. E aí a TV vem ficando cada vez mais erotizada. E isso não tá certo. Ultrapassando a questão do tá certo ou não, mas isso influencia você, isso está na sua zona de influência, não está na sua zona de controle. E se a TV é um mecanismo de comunicação em massa e ela vai ficando cada vez mais erotizada, significa que a massa vai ficar cada vez mais erotizada também. E aí o próximo passo é o quê? É a web. E o que diferencia a TV erotizada da web? Além dos vídeos na web serem muito mais direto ao ponto, muito mais agressivos e muito mais explícitos, os vídeos da web, eles, o espectador tem controle. O vídeo da TV não. Então, você chega num site desse, você coloca lá o que você quer, e ele vai lhe dar uma relação de coisas compatíveis com aquela pesquisa que você fez. Então na web você tem buscadores, na TV não. Na TV, ainda que seja TV paga, você vai ter que escolher e vai ter que ver o horário que vai passar. Quem manda são eles. Na web quem manda é você. E tem produção de conteúdo sob demanda. Você não precisa esperar o horário para chegar. Sabe? Então esse é o ponto aqui que vai gerar isso aqui. Níveis de vício diferentes. Quanto mais vai se aproximando do conceito de realidade cerebral, tema da última aula, mais você vai aumentando o nível de vício. Então imagina, com a TV erotizada você tem estímulos sexuais. Uma coisa que eu nem coloquei aqui, mas que eu vou falar lá na frente também. O rádio cada vez mais erotizado. As músicas cada vez mais erotizadas. Você pega os pagodões, você pega o funk, cada vez mais sexualizado. Se tá certo ou não, não sei. Se você gosta ou não, não sei. Tá? Mas enfim, isso é uma informação que precisa ser levada em consideração. Por quê? Porque isso vai fazer diferença. Isso vai entrando na sua mente, isso vai te influenciando. É uma indução. É quase um processo hipnótico. E aí, você vai ficando cada vez mais sexualizado. Então, tipo, você fica 2, 3 dias sem acessar um site. Mas aí toda vez que você vai pra academia tem aquela desgraça daquela música lá e você não toma vergonha na sua cara e compra um fone pra ouvir música de verdade no seu fone. Tá entendendo isso? Tipo, a TV tá cada vez mais erotizada. Você tá 2 dias sem acessar um site pornográfico, aí você liga a televisão, tá passando uma novela inocente, Malhação, e tem lá uma cena de sexo em Malhação. Você foi estimulado. Entende? Então, são coisas que você precisa tomar consciência para entender. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o processo químico que acontece no seu cérebro quando você se masturba. E isso vai trazer uma clareza e vai ajudar a gente a traçar a estratégia de combate a isso. Beleza? Fica firme. Vejo você na próxima aula. Vamos!